Boa tarde, pessoal. Bom, essa aqui vai ser a segunda parte da nossa revisão do capítulo 1 de Sociologia. Vamos continuar então, falando agora da interpretação da sociedade do século XXI. Bom, desde o início do século XXI, ali nos anos 2000, 2001, ficou evidente que a transformação do mundo é muito rápida e ela não para de acontecer em momento algum. E isso ficou evidente quando se passou a perceber que a política, a economia e as diversas formas de organização social que a gente encontra, elas produzem novos tipos de relações sociais entre as pessoas, ao mesmo tempo que elas rearranjam as relações que a gente já conhece. Um exemplo aqui. Por exemplo, a família, um tipo de organização social. Antes de formar uma família completa, por exemplo, você tem um casal, namorado e namorada. Depois eles se casam, então a relação deles muda, eles passam a ser marido e esposa. E dessa relação depois nasce uma criança, e essa criança passa a ter a condição de filha, enquanto que o homem, que antes era só marido, agora ele é marido e pai ao mesmo tempo. E a esposa, que antes era só esposa, agora é esposa e mãe ao mesmo tempo. Então você percebe que essas relações não só elas se sobrepõem, como elas se completam, elas se integram o tempo inteiro. Agora vamos falar sobre o advento da internet e a expansão das tecnologias de comunicação, e de que forma isso alterava e ainda altera a estrutura social no planeta inteiro. Bom, com o aparecimento dessas tecnologias de comunicação, com a criação dos celulares e a invenção da internet, você teve um boom na transferência, na troca de informações, seja informações monetárias, seja opiniões das pessoas, e essa troca acontece entre diversos lugares no mundo inteiro, ou seja, você não tem só uma coisa em pequena escala, você tem informações saindo de diversos lugares e indo para o mundo inteiro, onde todas as pessoas vão poder ter acesso livre a essa informação. Bom, o sociólogo espanhol Manuel Castells ele chegou a criar dois conceitos que explicam muito bem essa expansão e esse crescimento da importância da internet na nossa sociedade atual. Bom, ele criou primeiro o conceito da interdependência global, que seria a forma como a relação entre o Estado, a sociedade e a economia são constantemente alterados por causa desses avanços tecnológicos. Por exemplo, antes era relativamente complicado saber a opinião das pessoas, já que não se tinha uma forma muito boa de avaliar as ideias, os pensamentos das pessoas a respeito do Estado, da economia de um país. E hoje em dia isso é muito fácil, basta que você abra a internet e você vai encontrar as ideias das pessoas a respeito tanto do governo de um país, quanto da economia e diversos outros assuntos. Você vai ter todas essas ideias expostas e livres para que todo mundo tenha acesso. Por isso, a relação entre o Estado e a sociedade bastante passou a ser muito mais fácil de analisar, já que você agora pode ter uma compreensão muito melhor das ideias das pessoas a respeito do Estado, da forma como o Estado está sendo gerido, né? E, por exemplo, agora a internet. Bom, a internet, quando ela surgiu, ela começou a ser integrada nas empresas, nos governos, na economia, e isso começou a gerar diversas novas oportunidades de emprego, empregos que antes não existiam. Agora você tinha, agora quando a internet surgiu, você passou a ter a necessidade de uma pessoa que gerisse a sua empresa, cuidasse da imagem da sua empresa na internet, o que é algo o que não era comum antes, já que a imagem da sua empresa era formada com base
no conhecimento do senso comum. Ela era A imagem da sua empresa era passada de pessoa para pessoa, uma pessoa falava a opinião dela sobre a sua empresa para outra pessoa e essa ideia ia se espalhando. Mas hoje em dia, a sua empresa pode vender o seu produto muito mais facilmente pela internet, o que fez com que você tivesse um boom econômico, já que a propaganda, o merchandising passou a ser muito incentivado, já que a internet era um espaço propício para esse tipo de ideia, para esse tipo de conceito. E a gente tem também a ideia da sociedade em rede. Bom, quando a nossa sociedade conseguiu se integrar completamente à internet, a gente passou a ter uma sociedade em rede, ou seja, uma sociedade completamente conectada, onde você tem acesso a todo tipo de informação, ao mesmo tempo que essas informações podem ser usadas por qualquer pessoa. Então, antigamente, por exemplo, se você precisasse pesquisar sobre algum conteúdo, você passaria uma tarde inteira numa biblioteca pesquisando, lendo livros e às vezes você não chegava a resultado algum. Hoje em dia, com o advento da internet, você só precisa pesquisar na internet aquilo que você está procurando e muito provavelmente você vai achar aquilo que você precisa, aquela resposta que você precisa em questão de minutos, se não segundos, o que fez com que a produtividade das pessoas se tornasse muito maior. Ou seja, agora você tinha uma empresa que trabalhava com, com a venda de informações, você tinha uma empresa de jornalismo, por exemplo, uma emissora. Bom, antes a emissora tinha todo o trabalho de fazer com que pessoas saíssem pelas ruas procurando novas reportagens, novas informações. E hoje em dia essas mesmas empresas se utilizam da internet, ou seja, elas podem estar sempre conectadas à internet procurando por respostas e novas notícias para que elas possam transmitir para as pessoas e as pessoas vão receber essas informações de forma muito mais fácil, mais acessível e mais rápida. E por isso a gente teve um grande salto no desenvolvimento e na integração da comunidade mundial como um todo. Então a sociedade no mundo inteiro agora está conectada e por isso você tem um grande avanço em relação a isso. Agora, por fim, a gente tem o nosso último tópico aí do capítulo 1, que seria o Brasil e a sociologia, como é que a sociologia se integrou no nosso país. Bom, a sociologia, por ser algo que é estudado há muito tempo, assim, pelo menos 3 séculos na nossa sociedade, ela, ela carrega um peso muito grande com ela, e esse peso, é claro, alguma hora ia atingir o Brasil. Então, desde a década de 80, a gente ah, a, começou a ter o crescimento de diversos movimentos e pensamentos sociológicos dentro do nosso país, analisando as situações sociais, os diversos fenômenos sociais que a gente observa na sociedade brasileira como um todo. Como, por exemplo, algo que é muito discutido aqui dentro do Brasil são as desigualdades sociais, há aquela discrepância entre pessoas ricas e pessoas pobres. Então, isso começou inclusive a ganhar um nome específico, isso passou a ser chamado de segregação socioespacial. O que isso quer dizer? Bom, a segregação socioespacial seria aquela situação que a gente analisa hoje em dia. As pessoas ricas, elas passaram a viver em comunidade em certos locais, enquanto as pessoas que têm uma condição mais pobre, uma condição social mais baixa, que são de classe baixa, passaram a ser isoladas, segregadas em outros lugares. A gente pode perceber isso em algumas das grandes cidades do país, como São Paulo e Rio de Janeiro. Nesses lugares você tem os bairros ricos, onde existem pessoas da classe média alta e até mesmo da classe alta, vivendo em sociedade e
executando as suas ações, enquanto do outro lado, ou até mesmo bem próximos fisicamente, sabe, em bairros vizinhos, você tem uma sociedade muito pobre, uma sociedade que foi segregada pelas pessoas de classes mais altas. Essas pessoas mais pobres passaram a viver em comunidade também, mas em condições de vida muito precárias, como por exemplo a falta de condições sanitárias de qualidade, a falta de abrigo, a falta de moradia e até mesmo a falta de alimento. É uma situação que muitas vezes é observada. Isso é bastante estudado aqui no Brasil, já que é uma situação que se observa muito frequentemente. Você tem lugares que têm uma estrutura muito ruim e lugares que têm uma estrutura muito boa, o que leva à discussão, à ideia de que todas as pessoas têm o mesmo direito, ou deveriam, pelo menos, ter o direito ao acesso às mesmas informações, à mesma qualidade de vida, aos mesmos ambientes. Mas isso é algo que não se observa na sociedade brasileira, na maioria das vezes, já que você tem essa discrepância muito grande. Você tem um preconceito por parte dos dois lados. Você tem um preconceito da classe alta em relação às classes mais baixas e das classes mais baixas em relação às classes mais altas, o que faz com que você tenha um atrito frequente entre essas duas classes. E por isso a gente chama de segregação socioespacial. E basicamente é isso. Essa foi a segunda parte da nossa revisão do capítulo 1 de Sociologia. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar o pessoal que estava um pouco perdido, um pouco confuso em relação à matéria de Sociologia. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que veio aqui assistir. E é isso aí. Até a próxima.